Na terra plana em que vivemos, muitas vezes os interesses daqueles que dominam a sociedade se contrapõem aos próprios resultados da ciência. Ou seja, se a realidade não é como eu desejo que seja, ou se a realidade não é como eu divulgo que ela é, para legitimar melhor a minha posição de dominação perante a sociedade, eu simplesmente a ignoro. Ou mais do que isso, eu condeno as pessoas que trazem a verdade da ciência. É preciso que a gente entenda que o resultado científico, ele não é político. A aplicação da ciência, essa sim é política. A divulgação ou aceitação de um resultado científico, isso é mais do que político. Por exemplo, há uma série de doenças crônicas no terceiro mundo para as quais os grandes laboratórios farmacêuticos do mundo não se mobilizam. No entanto, essa não foi a postura deles para combater a Covid-19 e fazer em tempo recorde na história da humanidade uma vacina que fosse eficaz. Essa tensão entre conhecimento científico e poder não é algo que vem de hoje. Se a gente remontar à mitologia clássica, a gente vai ver que Prometeu a difundir o fogo para os homens, ou seja, a dotar a humanidade de um conhecimento científico, até então reservado aos deuses, ele paga por isso de maneira exemplar. Ele é acorrentado na rocha da Trapeia para que durante o dia uma águia devore parcialmente seu fígado, para que durante a noite o mesmo possa ser regenerado e o castigo continuar assim por toda a eternidade. No século XVI, um dos maiores cientistas ocidentais, Giordano Bruno, que também era astrônomo, assim como Prometeu, ele pagou com a própria vida por ter desafiado os dogmas da Igreja Católica, por ter dito que a Terra não era o centro do universo, por ter dito que o nosso mundo era somente um dos infinitos mundos criados por Deus, e que, portanto, nós não éramos imagem e semelhança de Deus. Depois de um largo processo pela Inquisição Romana, em fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira, queimado por aquele mesmo fogo que Prometeu ensinou os homens a controlar. Todo mundo se lembra da CPI da Covid no ano passado, onde justamente o terraplanismo e a negação da ciência, a negação das evidências científicas se faziam presentes todos os dias. Aquilo que seria simplesmente a constatação de verdades científicas se transformou numa luta política, se transformou numa luta de opinião, até o ponto que o senador vice-relator Randolph Rodrigues chegou a afirmar que muitas vezes o que ocorria era muito similar ao próprio Tribunal da Inquisição que havia condenado a Giordano Bruno. Mas não há razão para participar de um debate que é contra as evidências científicas. Eu não vou condenar Galileu Galilei e Copérnico 500 anos depois. O filme de Giordano Bruno, dirigido por Giuliano Montaldo em 1973, com a impecável atuação de Jean-Marie Volonté e com a trilha musical de Ennio Morricone, aquele mesmo dos clássicos Bang Bangs à italiana, esse filme conta a história do processo inquisitorial sofrido por Giordano Bruno e, em especial, a grande objeção que ele teve à sua tese da existência de inúmeros sistemas solares. É importante destacar que essas ideias de Giordano Bruno vão ser fundamentais para outro astrônomo muito importante, Galileu Galilei, que também teve seus problemas com a Inquisição. Só que sem ter sofrido o mesmo desfecho trágico. Foi somente em outubro de 1992 que a Igreja Católica reconheceu que errou a condenar Galileu Galilei. Não reconhece que ele estava correto. Pois bem, esse filme do Giordano Bruno, ele teve problemas com a censura do Brasil no período militar. Por que será que contar a história de algo que tinha ocorrido há cerca de 370 anos naquele momento era em tese tão subversivo para o regime militar? Será que é porque questionar as verdades estabelecidas para o mundo pelo sistema dominante é sempre um ato de subversão? Muito provavelmente sim. Eu me recuso a debater a eficácia de medicamento que há um consenso científico global, planetário, que não existe eficácia. Eu me recuso a participar de um debate com um país que tem 11% de vacinados, que não comprou vacina, advogar por cloroquina. Conosco a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio dalla culla alla scuola e poi dal pulpito.
Essa cena que eu recortei do filme dá bem a dimensão de como as libertadoras ideias do Giordano Bruno podem ser de fato subversivas. Ele começa reclamando da lavagem cerebral que as pessoas sofrem durante toda a vida, desde o berço, passando pela escola e chegando na igreja. É importante destacar que esse tipo de crítica que o Giordano Bruno faz, hoje em dia, levaria em consideração também o trabalho, a televisão, os meios de comunicação de massa, a sociedade do consumo, que o tempo todo vai promovendo essa lavagem cerebral com a gente. Vamos ver qual que é a lavagem cerebral que ele se refere. Siate poveri di spirito, siate umili di mente. A principal crítica que ele faz a essa dominação subliminar é a questão do conformismo. Seja pobre de espírito, seja humilde de mente, ou seja, conforme-se com a pequenez do seu lugar na sociedade atual. Não questione, não pense, o mundo é assim mesmo, o lugar que você ocupa nesse mundo é exatamente esse. E naquela época, com o discurso da Igreja Católica funcionando como coadjuvante dessa dominação, porque no futuro, no mais além, você ganhará o reino dos céus. Rinuncia alla ragione. Vivi nel tuo stato asinino. Renuncie à razão e viva como se você fosse gado. Observe que essa metáfora do gado aparece no áudio original em italiano do filme do Giuliano Montaldo de 1973. Ou seja, nada do que vivemos hoje é novidade. Não era novidade no século XVI, no processo inquisitorial do Giordano Bruno, não era novidade em 1973, quando é feito o filme, e tampouco é novidade hoje. Vamos ver um pouco mais dessas cenas. Io penso che disordine può nascere nel mondo se tutti, anche i servi, i barcaioli, i poveri, si abituano a pensare come vuoi tu. O interlocutor do Giordano Bruno, um aristocrata veneziano, o repreende. Ele diz que o mundo seria uma desordem se os pobres estivessem acostumados a pensar. Ele se refere aos pobres como os servos, os barqueiros e etc. É importante dizer que o barqueiro aqui é uma profissão altamente desqualificada. É simplesmente o cara que transporta as pessoas na Veneza do século XVI. A gente poderia traduzir numa adaptação livre aos tempos atuais como um motorista de aplicativo, como um entregador de aplicativo, por exemplo. E o Giordano Bruno responde: Ci sono degli uomini che vivono nell'agiatezza come te e altri uomini costretti a tirare la cinghia, ma tutti quanti gli uomini sono uguali e tutti quanti hanno il diritto di alzare la testa. Ele diz ao seu interlocutor aristocrata: você diz isso porque você vive bem, mas tem muita gente que rala, que trabalha muito e nem por isso eles são menos iguais. E todos têm o direito de andar com a cabeça erguida. Muita gente pode erroneamente achar: olha, esse discurso da igualdade, esse é um discurso oriundo do comunismo. Não, o Giordano Bruno é do século XVI. As teorias de igualdade pensadas em relação ao comunismo, elas só vão ocorrer 300 anos depois. Essa é uma das poucas qualidades de parte da Igreja Católica que pensa em termos de igualdade. A gente já falou sobre isso num outro vídeo, explicando como o conceito de igualdade defendido pela Igreja Católica, muitas vezes, principalmente nos tempos atuais, pode erroneamente ser confundido como comunismo. Não se trata disso. O que Giordano Bruno está falando é o seguinte: todos os homens são iguais perante a Deus. Não se esqueçam que Giordano Bruno era religioso. Todos os homens são iguais perante a Deus. Então, tanto o interlocutor dele, aristocrata, como os servos, como os barqueiros ou entregadores de aplicativos, eles têm todos o igual direito de andarem com a cabeça levantada. Eles têm todos o igual direito de pensarem, de questionarem o mundo. Até porque o raciocínio, a capacidade cognitiva é algo dado por Deus aos homens de acordo com essa concepção religiosa. Il cosmo, uno eterno infinito, e la terra è uno dei mondi. E noi, sopra di essa, noi, le forme, giriamo intorno al sole, senza accorgercene. Nessa outra cena, a gente vê justamente o ponto central que motivou a tomada de decisão para que Giordano Bruno fosse queimado na fogueira. Ele diz que o cosmos é eterno e infinito, e nós, aqui na Terra, somos insignificantes, somos somente
uma fração desse universo gigantesco. Giordano Bruno, na verdade, havia ampliado a teoria de Nicolau Copérnico, que por medo da Inquisição não tinha divulgado de uma maneira tão ostensiva. Essa concepção de mundo, de sistema solar, de cosmos, é bastante revolucionária para a época. E isso vai ser aceito pela astronomia como ciência, pelo menos um século depois. E mais importante, nós não somos o centro, nós giramos ao redor do Sol. Nós giramos ao redor do Sol de um dos vários mundos, não do único mundo. Vejam como isso é revolucionário, mas isso é revolucionário para a ciência. Por que desafiar o conhecimento estabelecido pela ciência nesse momento representou a condenação à morte? É justamente o que a gente vive hoje. Eu não vou novamente participar de debate que condena Galileu Galilei e Copérnico 500 anos depois. A humanidade evoluiu 500 anos para isso. Fez uma revolução iluminista, consagrou a ciência, a colocou em um altar. Esse tema é muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente vê o negacionismo como uma estratégia política adotada pelos grupos fascistas que atuam no Brasil. Não se pode dizer o rei está nu. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de deixar o seu like, escreva também um comentário. Isso ajuda muito a que o algoritmo entenda o vídeo como relevante. Se você já é inscrito, tente trazer um amigo, um parente, um namorado, uma namorada aqui para o canal. E se você conseguir, por favor, anote no comentário. Você bem sabe que um canal que busca ser crítico e foge do entretenimento fácil tem muita dificuldade de sobreviver aqui no YouTube. Por isso que o seu apoio nessas 3 coisinhas bastante simples que eu pedi é fundamental. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.